Saudações a todos vocês em todos os lugares onde vocês se encontram. Eu sou o profeta Dr. Azaf falando com vocês esta hora. Eu saúdo a República de Moçambique, do rumo Maputo, do Zumbau Índico. Saúdo a todos vocês que amam esse país e vocês também que nos odeiam dentro do país mesmo, né? Eu sou o profeta Azaf. Muito obrigado. Você está bem-vindo então à ABA-TV, Aliança Televisiva em Rede Africana, Alliance Broadcasting Network África. Damos notícias puras a todos. Estamos comprometidos com falar a verdade, nada de fake news. Você está bem-vindo à revista semanal das notícias, a revista global da ABA-TV. Olha, temos muita coisa para ver, por exemplo, a situação de que o diálogo nacional, eu vejo que isso aí parece que está a servir para a elite. Mas enfim, eu deixo você para julgar. Se me perguntasse a mim, por exemplo, qual é a necessidade do diálogo no país? Porque esse país em 50 anos sempre foi um país de diálogo que não serviu para nada. Tá bom? Não serviu para nada. Não parou de derramar sangue. Até agora é uma derrota total em Cabo Delgado. Desde 2017. Olha, tá aí, a guerra não para. A guerra não para. E você tem que lembrar que os que trouxeram os estrangeiros para combater dentro de Moçambique é porque eles são moçambicanos. Alguém responsável devia já ter tido tempo de conversar com a insurgência da Al-Sunna wal-Jamaa, a Jihad Islamia radical em Cabo Delgado. É um absurdo, né? Chamamos de insurgência, de bandidos, terroristas. A Frelimo foi chamado de terrorista, mas trouxe a nossa identidade. Eles também têm algum objetivo. Mas enfim, você está bem-vindo à revista global das notícias. Tem muita coisa para acontecer. Vou deixar os vídeos aqui para testemunhar. Por exemplo, a Ana Mola está a celebrar, portanto, a sua aprovação como uma organização política legal em todo o território nacional. Eu vi Nacala paralisado. Eu vi Mucuba, embora a polícia interferiu, queria impedir e tal, mas tudo paralisado. O país está na grande euforia. Olha o que aconteceu em Niassa. E há pouco tempo eu estava junto com aquela reunião do presidente do povo, o presidente Venâncio Mondlane, na cidade distrital de Manhissa. Não um discurso tão bem, tá? Aí você pode ver que na verdade alguma coisa começou a soprar. E falando isso, os capítulos do meu canal, da minha televisão lá vão mudar. Em vez de ser vento, vai ser o vento está a soprar. Agora o vento está a soprar. Estamos no capítulo 1, o vento já está a soprar. Eu vi o presidente a falar com muita autoridade a guarnição do dia dos heróis. O dia, ele estabeleceu a morte de Elvis Dia como um dia feriado nacional. Assim como dia 4 eles colocaram o dia nacional, dia 4 de outubro, por causa das negociações de paz entre a Frelimo e a Renam. Agora está estabelecido isso oficialmente. No dia 19 nós não trabalhamos. Até ele disse, se for no domingo, vamos passar para segunda-feira, como faz a África do Sul. Obrigado, né, senhor presidente. É preciso saber que matar moçambicanos será celebrado o sangue de moçambicanos continuamente. Até aqueles que mataram também morrerem. Porque é onde morrer de qualquer jeito. Seja por bala ou por doença, vão morrer. Mas a celebração vai continuar. Mataram Eduardo Shifambu Mondlane, não parou a celebração. Mataram o Marshal Samora Moses Machel, não parou a celebração. Não valeu nada, filho, não vale nada. Não adianta matar as pessoas. Não adianta, matou ele Zidia. Só deu força, veja lá o partido que nasceu. Eu sempre falei que a Ana Mola aparece como a segunda fase da independência nacional. A Ana Mola, na verdade, é a vanguarda da independência nacional. Quando a Frelimo traz a independência, traz a identidade nacional. Muito obrigado, Frente da Libertação Nacional Moçambicana, Frelimo. Muito obrigado mesmo. Trouxeram a identidade política, a soberania nacional, a civilização do cidadão. Mas pronto, o tempo muda, né? Vai de década em década, as lideranças vão mudando. A Frelimo foi se degradando, até que chegou mesmo o tempo em que estão no poder, só querendo comer para barrigas
dos familiares e tirar tudo para fora do país. É o que aconteceu, o que está acontecendo agora. A maior parte das instituições que chama de governo, os donos, na verdade, estão no governo, não é nada do governo, eles estão lá com mais de 90% de ações. Então, mas chegou a segunda fase da independência nacional, a vanguarda nacional, Ana Mola. Então, diz o presidente, né? Quando eu digo Ana Mola, Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Nesse presidente Venâncio. Agora o vento está a soprar. Deixa eu falar a verdade. Agora o vento está a soprar. Não que o vento é vento. Estamos no capítulo 100. Terminamos com o vento é vento. Porque eu tenho descrito, na verdade, a chegada de Venâncio Mondlane é um vento produzido por Deus. Você escuta o barulho do vento, não sabe de onde vem, você não sabe onde termina. Olha, a cor do vento você não pode me dizer. E maldito, triste será a pessoa que resiste o vento. O vento vai te empurrar, meu filho. O vento vai te empurrar. Então, esse vento que Deus produziu para trazer agora a independência da justiça democrática, transparência no eleitorado, a justiça econômica. A Frelimo trouxe outra área, mas a Ana Mola já traz a justiça eleitoral, a justiça democrática, a justiça econômica. Hoje já tivemos a identidade, somos uma soberania, República de Moçambique, agora vamos gozar a riqueza. E você pode ver, Venâncio Mondlane é temente a Deus, ele segue Jesus Cristo, então já vai parar essas coisas de pessoas matarem, subirem para as montanhas lá em Niassa, vão para Nampula, ou vão para Gaza, Msapo, ou vai para Cabo Delgado, matam pessoas, usam sangue de pessoas para poder governar Moçambique. O tempo da feitiçaria, o tempo do satanismo nesse país acabou. Um inam fumatikolele kupasha, um inam fumatikolele uloi, mudayabano mugumba fuma kati mbaloi. Mija, imbona muda swakudla kati mijanyama abantu swelile. Swafikile sikwembuso isso. O vento está a soprar. Esse menino Venâncio é enviado por Deus. Ele teme a Deus, tem a Bíblia na mão. Moçambique vai prosperar, Moçambique vai gozar as suas riquezas. Vamos curtir esse país, vamos celebrar a graça de Deus nesse país. Que Deus abençoe Venâncio Mondlane, a sua família, toda a comitiva da Ana Mola e todos nós, os membros da Ana Mola. E todos nós, os membros da Ana Mola, sejamos abençoados. A euforia é tão grande, estamos na segunda fase da independência nacional. Vamos! Nossas mãos com o céu! Para glorificar! Para adorar aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, todo o poder embaixo da terra. Aquele quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Aquele que disse, haja luz, e as trevas desapareceram. Uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Vocês estão aqui, Manissa? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Se vocês estão aqui, façam barulho! Vocês ainda não fizeram barulho. E eu quero um barulho para ali onde devia ser a nossa casa, não é Ponta Vermelha? Que depois vai ser Ponta Verde, não é verdade? Então aquele que está a ocupar a nossa Ponta Verde, quando ouvir o vosso barulho, a chávena tem que cair das mãos para o chão, não é verdade isso? Podemos combinar isso? Vocês estão aqui! Vocês estão aqui! Se vocês estão aqui, façam barulho! Meus irmãos, minhas irmãs, hoje não temos muito discurso. A primeira coisa que eu queria vos dizer, que dia é hoje? Dia quê?
9 de outubro de 2000 e quê? 9 de outubro de 2024, o que aconteceu? Foi o ano que fizemos o quê? Não foi o ano que a gente ganhou? Então hoje é o ano da vitória, não é verdade isso? É o ano da vitória, não é verdade isso? Se é verdade, façam barulho! No dia 19, vamos celebrar um ano de um grande herói que vivia aqui convosco. Vocês conhecem o nome dele? Conhecem o nome dele? Dia 19, vamos paralisar Moçambique do norte ao sul, do este ao oeste. Ninguém trabalha nesse dia, todo mundo. Estou a avisar agora. Se quiserem me chamar na procuradoria, pode chamar, mas dia 19 é feriado nacional. Eles meteram 25 balas no Envio Dias, não é verdade? 25 balas, não é verdade? No dia 19 vão nos sentir. Mas Júlia, dia 19 é feriado nacional. Tá bom assim? Vamos lá, quando é que é dia 19? É sábado e domingo. Se calhar domingo, vamos passar para segunda. Se calhar sábado, vamos fazer ponte até segunda. Está entendido isso? Moçambique, eu como presidente do povo estou a decretar agora, dia 19 de outubro, ninguém trabalha, é feriado? Está aprovado, tá? Mas Júlia, dia 19 vamos sentir. Deixa eu começar aqui. Madagascar está ao lado de nós aqui, nas águas internacionais do Oceano Índico. Os jovens também, aprendendo do Venaz, começaram a marchar, tão cansados com o rei Joalina, que não está a governar bem Madagascar. Ele aceitou a recomendação do parlamento para apontar um novo ministro, mas vai colocar um general do exército para defender ele. Não, o povo lhe deu 48 horas para sair do poder. Portanto, a situação de Madagascar é tensa. After weeks of youth-led protests and demands for President Andry Rajoelina to resign, Madagascar's leader has appointed an army general as the new prime minister in the hopes of calming anger. We will proceed with the appointment of the Prime Minister as proposed by the Members of Parliament and thus appoint a Prime Minister who can restore public order and the confidence of the people. The appointment appears to be an attempt to secure the support of the army at a time of heightened tension and fear of a potential coup. What began as discontent about a lack of electricity and water shortages has escalated into the most serious challenge facing Madagascar's president since he took office in 2023. Despite sacking his entire government last week, there have been more calls for his resignation. Young people across the country continue to pour onto the streets. Protests have given voice to widespread discontent about poverty, a lack of job opportunities for young people, and corruption. People always say that Madagascar is on the road to development, but no, at the moment, Madagascar is poor, because we don't have a leader to help us develop. After the baccalaureate, you go to university. You feel capable, you feel well prepared for life, but after you get your bachelor's or master's degree, when you see the reality, you're stuck. The protests have grown steadily more violent since they began. Demonstrators set up roadblocks and started fires in the streets. Security forces have fired tear gas and stun grenades to break up the crowds. The UN says at least 22 people have been killed and more than 100 injured since the unrest began.
Opposition leaders have come out in support of protests and accused the president of not listening. The protest movement, known as Gen Z Mada, has rejected the Army General's appointment to Prime Minister, saying it will make no difference, and have given the president 48 hours to resign. Joel Evans, Al Jazeera. Don't miss out and get the full picture. Subscribe to Al Jazeera for reliable news and expert insights. Like, share, stay ahead. E outra, a África do Sul, que é governada pelo ANC por 30 anos, mais de 30 anos de democracia agora. O ANC também teve a mesma tentação da Frelimo, começaram a saquear o país mais lindo e mais forte da África, saquearam, acabaram com a África do Sul. Agora começaram a se matar assim mesmo. Olha, foram matar Natim Mthethwa é a embaixada da África do Sul, lá mesmo na França. Mandaram esquadrões de morte para matar a embaixada deles lá. Graças a Deus, parece que dentro da polícia sul-africana há uma justiça. Já começaram a prender algumas pessoas que ligaram e ameaçaram de morte e mesmo assim mataram a embaixada. Eu vou mostrar algum vídeo aqui que traz o corpo dele de volta para ser enterrado na África do Sul. Já chegou agora na província de KwaZulu-Natal. He was also a patriot that went to represent South Africa in France, but also made sure that whatever it is that was happening here in the country, he had a role that would make the country to be what it is. I can remember that the history of the ANC and why South Africa is where it is here today was actually taught to us and preached to us by Comrade Nati as we were growing up. But he didn't only do that, he made sure that he reminded us what the movement is all about. He didn't only do that, but he also encouraged us and reminded us all the time that whatever it is that is happening in the movement, but in the country as well, we must lead from the front and we must never give up. And even if the spear can fall from one of us, we must continue to pick it up. Temos a situação também de Gaza. A celebração é tão grande. 2 anos depois, a guerra de Gaza acabou. A guerra de Gaza acabou. Israel bombardeou sem parar a cidade capital de Gaza. Na cidade de Gaza tem o mesmo nome. Olha, Donald Trump deu ultimato aos Hamas. Os terroristas de Gaza aceitaram a paz e os últimos sequestrados reféns já foram libertos, também prisioneiros palestinos. Você vai ver esse vídeo correndo enquanto eu estou a falar, pode vir ao lado aí. Esse é o Vale de Gaza. Muito obrigado por estar comigo a esta hora. Agora, tem uma situação que, na verdade, é explosiva. A guerra da Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, parece que vai chegar ao tempo mais quente da guerra mundial número 3. Não sei, eu deixo você para julgar. Porque Donald Trump acaba de falar na Casa Branca, estamos saturados com o abuso de Putin, que não está preparado a negociar, mata civis, destrói com os seus armamentos pesados as infraestruturas. Então, chegou o tempo de o presidente Zelensky da Ucrânia tomar, portanto, o território de volta. E é uma guerra terrível que está acontecendo neste momento no enclave, na verdade, de Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Parece que só falta alguns dias para cair de volta à Ucrânia. E a Rússia pensa usar armas táticas nucleares, que são de curto alcance. Donald Trump já falou abertamente, nós vamos fazer a Rússia ficar a cinza se usar armas nucleares. Mas eu deixo você para julgar, essa é uma notícia triste, porque no caso de uso de armas nucleares, ninguém pode garantir que vamos salvar a humanidade. A humanidade está muito minado com essas armas nucleares. Dou graças a Deus pelo fim da guerra em Israel e, na verdade, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu não quero ir mais além sem agradecer vocês pelo like. Olha, alguma coisa os do YouTube me falaram, dizendo que nós já vamos colocar agora, você fala muitas línguas, nós vamos colocar tradução já. Você falando inglês vai sair em português, fala em português vai sair em inglês. Opa, ok. Porque eles dizem que tem muito seguidor. É por causa de vocês. É por causa de vocês. Eu te falei que olha, essa coisa de você me amar, dar o like, comentar, essa coisa de compartilhar o vídeo, vocês também apoiar para ser uma televisão pública que fala a verdade, entendeu? Muito obrigado por isso. Continua a dar o seu like aí,
Alguns comentários aqui, por exemplo, que estão a aparecer da América Latina, porque o presidente do Brasil, Lula da Silva, ele nunca quis ligar a Donald Trump. Desde 6 de agosto, se aplicou as tarifas de 50% à maior parte dos produtos brasileiros. E isso também deu um pouco de dor de cabeça nos Estados Unidos. O maior supermercado dos Estados Unidos é o Walmart. Está a fechar em alguns estados do país, porque você, para ter café, você precisa do Brasil. Ter açúcar, você precisa do Brasil. O Brasil é patrão na produção do bife do mundo. Não tem como você divorciar o Brasil de qualquer maneira. Só que com 50% de taxação, olha, muitas empresas recuaram. O Brasil tem milhares de pessoas que estão a ficar de desemprego. O Lula disse simplesmente porque faz parte da cúpula da BRICS, não queria ligar ao Donald Trump, porque ele é multilateral, eles apoiam multilateral, portanto ele é ditador, etc. O Donald Trump ligou a ele, depois da reunião das Nações Unidas, ligou a ele. E ele falou que, olha, tem que tirar essas tarifas e tal. Mas a Casa Branca disse que não vai tirar, não. É preciso fixar algumas coisas, porque os impostos brasileiros são injustos. Também há uma perseguição política no Brasil, usando o Tribunal Supremo da Federação Brasileira. Eles tentam impedir que Bolsonaro venha ao poder de novo, ou à direita, e isso aí foi visto como caixas às bruxas. Então a situação não é assim, que na verdade a economia voltará a ter aquela aquela leveza, aquela doçura que era por mais de 200 anos de relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu pus um vídeo aqui para você também curtir o vídeo da Jovem Pan, a rádio que se tornou televisão no Brasil. A Jovem Pan está fazendo alguns comentários, eu vou deixar aqui para você. Ok, mas olha a minha atenção, Ana Mola. Dia 19 é o dia que balearam o Elvis Dias, 25 balas, o senhor Gwambe, olha, foi tornado dia feriado. O presidente do povo falou, muito obrigado, Venâncio Mondlane. O vento está a soprar. Ok, você não esquece uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Moçambique tem aquele tipo de perseguição religiosa fechada, né? Você lembra que não pode registrar igreja de qualquer maneira em Moçambique, você precisa de certificado superior. Vocês têm que lembrar que eu tenho uma universidade teológica e tecnológica que pode te ajudar em todas as suas necessidades. Entra nesse site aí, www.utauniversity.online. Pode registrar online. Vamos te mandar então as informações, cartazes. Podemos te ajudar a registrar a igreja, podemos te ajudar a fazer tudo para que a sua igreja não seja encerrada em Moçambique. Estamos a ajudar Angola agora, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Essa lei se espalhou também para a África do Sul. Estamos a ajudar muita gente através da Frente da Convenção Internacional dos Ministros de Deus, que faz a cobertura de mais de 5.000 líderes espirituais no mundo todo. Você pode se juntar a essa organização e pode desenvolver a sua província. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe meus amigos do Rovuma, Maputo. Ok, o cãozinho também correu, entrou no estúdio. Moçambique seja abençoado do Rovuma, Maputo e do Zumba às praias do Índico. E muito mais, a bênção para o nosso presidente, Venâncio Mondlane. E eu estou com vocês. Curtem os vídeos então. A paz de Jesus Cristo. Essa é a revista global das notícias, a revista semanal, trazendo o melhor de Moçambique. Ok, debate, diálogo. Para mim o diálogo, deixa eu dizer, o diálogo em Moçambique precisa focar na mudança do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o maior diabo. Pessoas estão a governar Moçambique sem ganhar eleições. Chega. Nós queremos um sistema eletrônico igual ao do Brasil. Em um dia já se sabe quem perdeu as eleições ou a segunda volta. Não tem nada mesmo que pode se debater se não for isso. E dali nós queremos ver que o presidente, o homem mais forte da PGR, seja eleito pelo parlamento, não indicado pelo presidente. O presidente do Tribunal Constitucional também, o lugar da Mamã Ribeiro, seja votado pelo parlamento e não pelo presidente. Tem que haver mudança em muita coisa em Moçambique.
E também queremos ver que o registro de partidos políticos não seja feito no Ministério da Justiça, mas nos tribunais. Poder judiciário independente. Caso não, tudo é falso. Entendeu? Tudo é falso. Muito bem, gente, curtem as vídeos. Eu sou o profeta Dr. Azaf. Eu estou com vocês. A paz de Jesus Cristo esteja com vocês em todos os lugares onde vocês se encontram. Tem um outro destaque. O advogado de Donald Trump, Martin DeLuca, ele analisou a conversa entre o presidente dos Estados Unidos e do Brasil. Fez um alerta a Lula, dizendo ser preciso distinguir o que são palavras agradáveis, amáveis e o que são ações. Segundo o defensor da Trump Media, apesar da euforia de alguns setores do governo federal, é certo que a América vai tomar medidas para corrigir os abusos. DeLuca também declarou que é preciso aguardar o desenrolar das negociações antes de ter uma imagem clara dos resultados, já que, apesar dessas sinalizações, até o momento nada mudou em relação ao tarifaço e às sanções também impostas a autoridades brasileiras. Começar essa com o Dávila, o quase diagnóstico, feito pelo advogado da Trump Media, dizendo uma coisa são palavras bonitas, outra coisa são as ações. É preciso separar as coisas porque há uma certa empolgação demasiada na avaliação dele, Dávila. Cariato, não é possível ter nem empolgação e também não ter desânimo. O importante é ter objetividade e pragmatismo. É claro que o governo dos Estados Unidos tem enorme interesse em algumas áreas, principalmente as terras raras, os minerais raros. Isso é algo que estará na mesa. Se isso não estiver na mesa, não tem como reduzir as tarifas em relação ao Brasil. Então, algumas questões importantes estarão à mesa. E se o Brasil reagir positivamente a isso, Lula poderá, sim, colher os louros de derrubar as tarifas de 50% para 10% ou 15%, E Trump poderá também colher os louros e dizer, olha, apesar de um governo de esquerda, os Estados Unidos vai explorar os minerais raros, que é fundamental para a nossa soberania nacional, para o progresso tecnológico dos Estados Unidos, e os dois vão cantar vitória e está tudo certo. Ou seja, se a negociação se atrelar às questões comerciais, econômicas, e tiver um esforço genuíno para um escutar o outro e poder acomodar o interesse do outro e pensar qual é o discurso de vitória de cada um. Se a gente fizer um acordo, Donald Trump puder fazer esse discurso de vitória, que agora ele tem acesso aos minerais raros e a soberania americana está assegurada, e Lula poderá fazer o discurso que negociou com os Estados Unidos, jogou duro e as tarifas vão cair de 50% para 10%, os dois declararão vitória em cima de uma negociação de interesse de ambos os países. Por isso, não é hora para tocar bumbo, nem para ser pessimista. É hora de pragmatismo e objetividade. Se essas duas palavras se sobrepuserem na negociação, será bom para os dois países. Mesmo porque os dois tiveram um primeiro contato e cada presidente acabou designando outras figuras para tocarem essas negociações. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Você, Mota, como interpretou, qual a leitura que a gente pode fazer a partir da declaração do Martin DeLuca, que já atendeu a gente outras vezes, né? Acho que concedeu 2 vezes entrevistas para a gente aqui no Pingos. Vai lá, Mota. A minha leitura é muito menos otimista que a do Dávila, mas isso não surpreende ninguém, né? O Dávila é o nosso otimista aqui de plantão. Eu acho que é evidente que é preciso esperar o resultado das negociações para saber se houve algum avanço real. Agora, o avanço que pode acontecer é a retirada de sanções que foram colocadas por Donald Trump, segundo ele próprio, por razões bastante específicas que tem a ver com a situação atual do Brasil. A situação atual do Brasil não vai se resolver nessa negociação. Então, eu acho que a chance da negociação ser realmente boa para o país é pequena, ou quase zero. Agora, para quem só está preocupado com a narrativa, para quem só está de olho na eleição do ano que vem, o resultado já veio.
Porque imagine que você está desesperado, porque você não tem nada de positivo para mostrar, e ano que vem tem eleição. Olha a preocupação. Aí o homem mais poderoso do mundo chega e diz, para todo mundo ouvir, que você é um sujeito agradável, um cara legal. O homem mais poderoso do mundo diz que conversou com você e a química foi boa. É evidente que isso será usado eleitoralmente, independente do resultado de futuras conversas ou de futuras negociações. A narrativa já está criada. Pois é, os nossos comentaristas repercutindo e analisando a manifestação de Martin de Luca, ele é advogado de uma das empresas de Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos não abririam mão de corrigir abusos na relação com o Brasil, possivelmente, e ele acaba jogando um balde de água fria naqueles que acabaram estourando rojões, né, achando que Lula teria resolvido todos os problemas naquela conversa com Donald Trump. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né, Beraldo? Mas você achou que as palavras ditas pelo advogado de Trump acabam indicando alguma coisa? Ele deu alguma pista ou não? É simplesmente um palpite? O mais importante das declarações do advogado é estabelecer algo fundamental. Uma coisa é a narrativa que se cria em torno do fato. Coisa muito diferente é o fato concreto, sobretudo nessa situação em que, para se solucionar o problema grave que está colocado aí, não foi resolvido ainda, que é uma tarifação num patamar mais alto para o Brasil, sob a alegação de que o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, não compactua com as ações que estão sendo tomadas no Brasil contra a liberdade de expressão em relação a pessoas, indivíduos norte-americanos e também empresas norte-americanas, e também uma insatisfação com a forma que o judiciário brasileiro está tratando e julgou Jair Bolsonaro. Então isso foi colocado pelo presidente norte-americano. Quando a gente vê o presidente norte-americano, por iniciativa própria, fazer manifestações, fez na ONU, depois fez durante seu discurso, né, dizendo que tinha tido um encontro de 30 segundos, mas que teve um sentimento muito positivo em relação ao presidente Lula, e depois fizeram aquela ligação de vídeo e, na sequência, ele posta no Twitter, ele também dá declarações em entrevista no Salão Oval, passando uma mensagem positiva em relação ao contato dele com o presidente brasileiro. Isso gera um clima, no meu entendimento, favorável aos Estados Unidos, à medida que vai ficar muito mal para o governo brasileiro não chegar no entendimento com o governo americano. Passou a ser importante e estratégico para o presidente Lula sair desse contato com Donald Trump com algum tipo de vitória. Para os Estados Unidos isso vai ser maravilhoso, porque ele vai colocar na mesa tudo o que ele quer e vai ter mais argumentos para convencer o governo brasileiro a aceitar as suas condições. E as condições serão, sobretudo, positivas para os Estados Unidos. Porque a gente precisa lembrar, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos, é favorável ao Brasil, e ela vai se tornar ainda mais favorável aos Estados Unidos. Como a gente tem uma atuação internacional, uma atuação hoje diplomática na pessoa do presidente, não na pessoa, na representatividade da diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada mundo afora, mas hoje a forma como há essa condução das relações internacionais, a gente é um cordeirinho, a gente é um cachorrinho. A gente é aquele que fica passando ali, vem um, faz um carinho, vem outro, dá um tapa, mas nada acontece. A gente não late para ninguém, a gente não morde a mão de ninguém. A gente apanha quietinho. Se derem um pedacinho de carne pra gente, se derem um pedacinho de frango pra gente, que a gente fica assistindo ali, sentadinho na frente da padaria, a gente tá feliz, a gente fica manso. É assim hoje a diplomacia desse governo. Agora, tenho mais um minuto, eu vou até passar para o Beraldo, só para a gente fechar esse módulo aqui. Várias pessoas escrevendo, inclusive no nosso chat, pelas plataformas digitais, sobre a possibilidade, eu sei que é difícil classificar como governo, mas eu vou atribuir ao líder norte-americano. Existe alguma chance do presidente norte-americano estar blefando nessa relação com o presidente brasileiro? Beraldo, um minutinho para você. Não tem blefe, tem estratégia.
O presidente Donald Trump entendeu que, nesse momento, tendo em vista os interesses norte-americanos, não apenas na parte comercial, mas também as questões minerais e por aí vai, inclusive para frear essa entrada da China, que ficou com o conflito entre Brasil e Estados Unidos. A China ficou com portas abertas no Brasil, inclusive para controlar o escoamento de produção agrícola. O presidente norte-americano entendeu que ele precisa distensionar, ir para a mesa, vai colocar o presidente brasileiro numa posição de não poder recuar e de sair de lá com um acordo, e esse acordo vai ser favorável aos Estados Unidos. Então, é uma estratégia, uma jogada que hoje está a favor dos Estados Unidos. Rápida parada para você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan.